Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Especialize, o meu, seu, nosso podcast, videocast, o lugar de você aprender, conhecer coisas novas. E a gente está com dois convidados aqui especiais, porque o tema do episódio de hoje é qualidade na gestão de projetos, as 7 ferramentas essenciais. Que ferramentas são essas? A gente vai descobrir tudo aqui nesse bate-papo, então se acomoda, senta aí, que é hora de aprender. Bom, antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho algumas informações para trazer aqui para vocês. Gerir um projeto envolve produção, habilidades técnicas específicas que influenciam na eficiência de um projeto ou serviço. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos aqui os professores do Grupo C Educacional, Márcio Gomes, que é CEO da PM e docente da pós-graduação ao vivo, e o Tiago Henrique, que é mestre em engenharia de produção e especialista em ensino digital. Sejam bem-vindos. Bom, primeiro, muito obrigado pela gentileza do convite. É sempre um prazer poder compartilhar as experiências, boas práticas, e esperamos que seja de algum valor para os alunos do Grupo C, essa conversa que teremos hoje, mais de cunho informal, porque assim nos sentiremos mais à vontade para falar a importância da introdução de padrões internacionais nos projetos pessoais e também nos profissionais. Agradecendo o convite também, vai ser muito bom compartilhar esses conhecimentos com vocês, conversar muito com o professor Márcio aqui, que tem muita experiência internacional. E a gente vai fazer aquele pai-bola um pouquinho com o pessoal da parte acadêmica, que eu tenho uma maior expertise, com a parte prática muito forte do professor Márcio aqui, para a gente trazer boas ideias para vocês. Maravilha. Professor Márcio, então vamos começar logo perguntando o que realmente faz um gestor de projetos. Eu costumo dizer que o gerente de projetos, um gestor de projetos, nada mais é do que um grande integrador de pessoas. Profissionais de gestão de projetos que não gostam de pessoas estão na profissão errada. Então, hoje, as dores que nós temos na vida real, no mundo acadêmico, onde a gente chancela os talentos que nós chamamos de egressos, eles vão encontrar um mundo real absolutamente diferente, muitas vezes, do que as experiências que eles têm dentro da academia. E essa uniformidade entre o conteúdo que eles recebem ao longo de uma especialização, ao longo de uma graduação, parece que tudo é desconstruído no mundo real, porque as pessoas, a cultura, ou as culturas empresariais, especialmente aqui no Brasil, na América Latina, elas não são muito ávidas por planejar. Nós aqui, quando crianças, nós não fomos preparados para investir em bolsa de valores. Colocaram na nossa cabeça que ficar rico era colocar uma moedinha no porquinho, e não é bem por aí. A gente precisa desconstruir isso, a gente precisa entender que as lições que, na verdade, o gestor ele se torna como um gestor real, não de projeto, mas um gestor empresarial. Eu tenho praticamente certeza que quem vai ensiná-lo é o mundo. Quem vai ensinar é o chão de fábrica, é o batente, é o operador, e não apenas os senhores dos anéis, que simplesmente querem criar fábricas em cima da página 25 do capítulo 2. Isso é importante, mas isso não entrega muita coisa sem o esforço, sem a comunicação. Nos Estados Unidos, eu discuto com os meus colegas, nós temos atuação em 8 países aqui na América Latina e uma presença forte nos Estados Unidos. E eu vejo muitas pessoas colocando muito tempo para planejar, falar sobre gestão de riscos, investir muita tecnologia e muito dinheiro, quando elas não entenderam até hoje que o maior risco num projeto, por incrível que pareça, é a falta do bom dia. A falta do bom dia muda toda a história de qualquer projeto. Mas ensinaram isso em algum lugar, em algum momento do tempo, para um aluno, para um egresso? Nem os executivos sêniores conseguem, porque eles se pegam com anel de doutor, com títulos das galáxias, certificado das galáxias, e não são capazes de entrar nessa sala de um podcast e falar muito bom dia, muito obrigado. E acho que é por aí que a gente começa esse nosso papo. A gente já começa aí com essas informações valiosas. A gente já viu uma característica, mas, Tiago, quais as outras características que um profissional que quer atuar nessa área precisa ter para se destacar? Quando eu fui professor da disciplina, eu gostava muito de dizer aos meus alunos que o gestor de projetos ele se parece muito com um personagem de uma série antiga chamado MacGyver. É da minha época. MacGyver era um cara que tinha uma habilidade técnica muito grande e, mesmo assim, ele tinha habilidades interpessoais. Ele sabia lidar com as pessoas. Então, não adianta o gestor de projetos pensar só na parte técnica. É importante que ele tenha conhecimento técnico. Mas lembrar que um processo é feito por pessoas, mais do que por máquinas, mais do que por ferramentas. Lembrar de que ele vai ter que utilizar a sua capacidade de convencimento para conseguir certas operações sejam realizadas,
é muito importante também para ele. Então, além de capacidades técnicas, de conhecimento técnico, de estatística, de matemática, de ferramentas gerenciais que ele precisa ter, ele também precisa ter um bom interrelacionamento com as pessoas. Professor Márcio. Ou seja, não adianta você saber dominar tantas métricas, padrões, ferramentas, se você não sabe lidar com gente. Pessoas. Então, o segredo está nas pessoas, no começo ao fim do projeto. O ciclo de vida útil de um projeto, mais de 90% do seu líder é se comunicando. Então, se alguém perguntar para mim, talvez, qual seja o maior, sei lá, a maior estratégia para ter sucesso, para ter um projeto bem sucedido, é você saber negociar, é você ter habilidades que lá nos Estados Unidos, pelo PMI, nós chamamos de Power Skills. Então, hoje a gente passou muitos anos trabalhando soft skills, muitos anos trabalhando com hard skills. Hoje, a gente está em cima de Power Skills, ou seja, jeito de fazer, como fazer e habilidade de negociação. Então, as pessoas que me perguntam, mas me dá uma dica de ouro, assim, para eu me dar bem na carreira profissional, eu falo, aprenda a vender e saber lidar com os outros. Toda empresa, toda organização tem que trabalhar para a venda. Tudo gira em torno de venda. Então, tem uma frase minha que eu falei e causou um certo silêncio no Congresso Brasileiro, que eu falei assim, fazer gerenciamento de projeto é para todos, vender é para poucos. Então, vai por esse caminho aí que eu acho que você vai se dar bem. No começo da conversa aqui eu falei sobre ferramentas de qualidade. Que ferramenta é essa? Vou explicar um pouquinho para quem está acompanhando essa entrevista. Primeiro a gente vai falar de um conceito chamado qualidade. Quando a gente vai para a parte de gestão, qualidade é um dos termos mais difíceis, o professor concorda aqui comigo, de definir. Porque para cada empresa, a ideia de qualidade vai ser diferente. Para cada pessoa, a ideia de qualidade vai ser diferente. Para mim, simplesmente, qualidade é adequação ao uso. Então, eu posso utilizar um telefone celular, que ele só vai mandar SMS e receber e fazer ligações, porque esse, para mim, é o uso que eu preciso dele. Então, para mim, aquele produto ele vai ter qualidade. Para outras pessoas, não. Para quem trabalha com mídia, um telefone celular desse hoje não tem tanta serventia. Então, ele não é adequado, ele não tem qualidade para isso. Então, é importante a gente saber definir, primeiro, qual é a ideia de qualidade da empresa. A partir dessa definição de qualidade, a gente vai buscar as ferramentas necessárias. Tá? Perfeito. Além disso, a gente pode pensar um pouquinho na qualidade de um produto que tenha sucesso no mercado. Se um produto ele tem sucesso, significa para muita gente que ele tem qualidade. Mas também, se um produto ele é fabricado da maneira correta, também significa que ele tem qualidade. Então, são visões diferentes que a gente precisa aplicar. Dentro de uma empresa, uma visão não vai excluir a outra. Então, a gente tem que pensar em todas elas da mesma maneira. Quando a gente fala em qualidade do produto sendo fabricado da maneira certa, a gente dá um nomezinho chamado qualidade de conformação. E aí a gente tem algumas ferramentas que a gente geralmente utiliza para avaliar se ele está de acordo com o que foi planejado. Aí é aquela ideia do planejamento que a gente precisa ter, certo? Então vai passar por gráficos de controle, que são ferramentas estatísticas, vão passar por listas de verificação e uma série de outras ferramentas que são muito úteis para a gente coordenar o nosso produto. Em gestão de projetos, a gente pode utilizar muito isso, porque no projeto a gente não consegue padronizar a saída dele, que é o seu produto final. Cada cliente vai querer um produto diferente. Mas eu posso tentar padronizar as minhas atividades para chegar naquele produto final. Certo? Então, eu posso aplicar essas ferramentas de qualidade para deixar as minhas atividades o mais próximo possíveis de serem padronizadas. Isso garante maior previsibilidade, garante um melhor planejamento e uma facilidade maior na aplicação de outras ferramentas e projetos que a gente vai poder utilizar. Perfeito. O professor quer complementar alguma informação? Assim, o professor falou com muita propriedade, na verdade, né? O conceito de qualidade ele é inerente a cada cultura empresarial. Então, segundo os padrões internacionais que são preconizados ainda pelo PMBOK, qualidade está muito ligado à questão de requisitos. Cumprir o requisito, aquilo é qualidade. Então, as dimensões de uma bolsa, as configurações de uma linha de produção, ela tem que atender especificidades. Isso para os padrões preconizados pelo PMBOK, por exemplo, significa que você está criando e atendendo a qualidade de um produto ou de um serviço para o qual foi planejado, desejado, etc. Então, o professor falou com muita autoridade nessa definição, porque muita gente ainda confunde. Segue assim, sem saber qual a qualidade do projeto, qual o indicador de qualidade do projeto. Só te interrompendo um instantinho, desculpa. Essa ideia de requisito por exemplo, quando você vai comprar um smartphone novo, o que é que você pensa
de características que esse produto ele tem que ter para você poder comprá-lo. Você vai pela indicação de alguém que você conhece, você faz uma pesquisa na internet, mas quais são os requisitos, ou seja, as características que aquele produto precisa ter... De acordo com o seu uso, né? De acordo com o que você vai precisar para a utilização dele, certo? Então, se a gente pode aplicar isso na hora de fazer uma compra para um produto pessoal, é claro que a gente pode aplicar isso para fazer gestão de projetos. Perfeito. No dia a dia, pode ser que alguém que esteja aqui acompanhando essa entrevista pode estar pensando, como é que eu trabalho gerindo projetos? Só grandes empresas são responsáveis por criar projetos? No dia a dia, como é que isso se aplica? Só para a gente se aproximar mais um pouquinho de quem pode estar acompanhando esse bate-papo. Eu costumo dizer, os meus sócios não concordam muito comigo, eu costumo dizer que a vida é um projeto. Eles que não se ligam nisso, porque eles falam, não, Márcio, a vida é uma dádiva. Eu falei assim, mas não, é um projeto. A gente nasce, a gente precisa se desenvolver, ganhar habilidades, a gente precisa ter alguma técnica, a gente precisa buscar alguma ferramenta. A única coisa que eu discordo é dizer que você faz ou vai conduzir um projeto de sucesso baseado na intuição. Isso não funciona nem aqui, nem na Malásia. Então, não dá para seguir mais com intuição. A intuição serviu muito para os nossos bisavós, porque eram limitados de recursos, ferramentas, tecnologia, etc. Hoje não. A carreira de um aluno é um projeto. Ele precisa definir hoje exatamente o que ele quer. Eu já encontrei alunos em pós-graduação, em mestrado, que eu perguntei, o que você está fazendo aqui nesse mestrado? Não, professor, olha, eu tinha um avô que ele tinha um sonho de ter um engenheiro com mestrado. Eu falei, então não é o que você quer, você está aqui realizando o sonho do seu avô. Você vai ser um profissional medíocre. Você pode até ganhar dinheiro, seu dinheiro não vai dar para você comprar tarja preta. E ele ficava assim, puxa, mas o senhor é muito direto. Eu falei assim, eu estou te falando da vida como ela é. Ele vai ser um profissional infeliz. Infeliz e medíocre. Porque você isso. pode até ganhar dinheiro, não vai ser útil para você. Então, a gente precisa entender, você buscar o que o mercado está ofertando, o que o cenário empresarial está buscando. Há muitos anos, a gente vê que no top 10 das profissões, independentemente da formação, da graduação, se pede profissionais de tecnologia no mundo inteiro. Hoje é mais importante quem sabe programar um computador do que quem sabe falar inglês, porque a tecnologia já ajuda nisso também. Agora, adequar as práticas de projeto para cada profissão, eu diria que é a única área de conhecimento na gestão empresarial, porque para quem não sabe, a gestão de projetos é como se fosse um tentáculo, né? Um povo corporativo, onde cada tentáculo tem uma área de conhecimento. Você tem a área de supply chain, você tem a área de pessoas, você tem a área de finanças, você tem a área de projetos. E esta área é a única que consegue ser introduzida em qualquer profissão. Porque em qualquer coisa que você faça dentro de uma organização, diferente de uma atividade de projeto, você estará fazendo uma atividade, de uma atividade de rotina, você estará fazendo uma atividade de projetos. Ou seja, a gente vive de projetos. Só que as pessoas fazem projetos sem saber, o que não é crime. Isso nós chamamos de baixa maturidade. Aqui no Brasil, segundo o estudo do professor Prado, meu amigo, a média das empresas de médio para grande porte é de 2,94, numa escala de 1 a 5. O método MMGP, aplicado há muitos e muitos anos pelo professor Prado, diz o seguinte, que quando você está no nível 1 até o nível 2 e alguma coisa, se perde ainda R$13 para cada R$1 que você investe em um projeto. E não é o Márcio que está falando, está lá no estudo lá e eu recomendo que as pessoas procurem como referência o MMGP, Modelo de Maturidade em Gerenciamento de Projetos, que é atualizado a cada 3, 4 anos por empresas que utilizam da ferramenta para medir a sua capacidade de entregar projetos. Nesse estudo, o professor Prado ele mede a maturidade de um departamento, a maturidade de um profissional e a maturidade de uma organização inteira. O que chama atenção, e complementando esse estudo, é que quando ele mede essa escala de 1 a 5, ele ainda vai atrás de 7 dimensões. Visão estratégica, alinhamento estratégico, liderança, competências técnicas contextuais, competências com cronograma, competências tecnológicas e competências de comunicação. E aí, mais uma vez eu trago, dos principais fatores causadores de fracasso em projetos, há 15 anos comunicação está no topo. Ou seja, custa caro demais a falta da comunicação. Não é só no ambiente de projeto, é no ambiente corporativo. É saber levar a informação correta, da maneira correta, a quem precisa que essa informação chegue. Exatamente, e sem firulas. Você não precisa fazer nada da NASA. Você precisa comunicar, passar informação, passar comunicação para quem precisa. E o mais importante, ter disciplina para cumprir o plano.
Muitas empresas colocam lá precisa de disciplina. horas e horas e horas para planejar, mas na hora de executar, que é onde vai ser mais exigido, elas priorizam outras coisas, chegam novos projetos. E aí o resultado não tem como ser... Exatamente. Como planejado inicialmente, né? E tem um grupo específico de processos no projeto que eu acho que é o mais negligenciado, que é a finalização. Exatamente. Que é lá onde são recolhidas as lições aprendidas com o projeto que foi realizado. Porque, assim, quem trabalha com projeto vai trabalhar com um projeto de cada vez. Ou então vários ao mesmo tempo. Mas vai estar sempre trabalhando com projetos. Beleza. Só que cada projeto traz uma lição diferente a ser aprendida. Carrega a experiência da pessoa para o próximo projeto que ela vai participar. Só que muitas vezes essa etapa ela é negligenciada. As pessoas elas não recolhem essas informações porque ela já começa a se preocupar com o próximo projeto em que ela vai trabalhar. E aí ela deixa aquela informação perdida lá no passado. Perfeito. A gente estava falando inicialmente, né, sobre ferramentas de qualidade. Eu fico aqui pensando, dado essa informação, professor, que o senhor trouxe aqui, de que a qualidade ela é volátil, né? Depende da intenção de quem vai usar, né? Uhum. Um produto, levando em consideração um produto, por exemplo. Quais os desafios na hora de você definir essas ferramentas, por exemplo? Primeira coisa de todas é saber identificar o que é que o consumidor ou o cliente ele está querendo. Às vezes ele tem até uma ideia do que ele pode estar buscando, mas ele não consegue verbalizar, ele não consegue transformar isso aí em indicadores que você possa utilizar. Então, uma ferramenta que é muito utilizada, que é o desdobramento da função qualidade, o casa da qualidade, como é muito chamado, é uma ferramenta que é muito útil para a gente conseguir identificar requisitos que esse produto ele venha a ter para que aquele produto seja atrativo para o meu público-alvo. Então, eu preciso definir um público-alvo. A partir desse público, eu preciso buscar quais são as ideias em requisitos que essas pessoas elas têm a respeito do produto. E a partir daí, eu vou começar a pensar o meu produto para que ele possa suprir essas necessidades. Então, ele faz um desdobramento. Eu chego nos requisitos e eu vou chegar até aos meus requisitos de produção para dizer, olha, eu preciso produzir dessa maneira para que ele tenha essas características para que seja atrativo para esse público. Valor não necessariamente está atrelado a esses requisitos de qualidade, né? O valor de um... Eu diria que o maior desafio hoje no mercado é a gente mostrar o valor que essa profissão entrega. Porque... Valor é diferente de preço. Exatamente. Assim, é muito difícil. 56% dos executivos no Brasil, eles têm dificuldade para traduzir o desenho da estratégia da sua empresa até a entrega final, em função dessas características, desses fatores, né? A baixa maturidade do Brasil com relação ao gerenciamento de projetos. E os segmentos também falam muito isso. Como eu disse, né? A gente sai de uma sala de reunião, das salas de reuniões com a aprovação de um projeto, e ali as pessoas saem já com a expectativa por comprar, por contratar, não planejam nada, não abrem um termo de abertura, não descreve ou não desenha uma declaração de escopo minimamente para mostrar os entregáveis, produtos, premissas, gerenciamento de riscos, etc. Ou seja, vamos fazer. E esse vamos fazer custa caro, porque na fase de execução, obrigatoriamente, alguém ali vai ter que, com muita humildade, voltar 5 páginas atrás do livro e começar tudo de novo. Então, eu costumo dizer que a única coisa que a ciência ainda não conseguiu descobrir foi como calcular, até com calculadoras HP12C ou científicas, o tempo perdido. O tempo perdido é incalculável, só deixa lições aprendidas, que a maioria das vezes é negligenciado. E vamos começar de novo. Aqui no Brasil, seguramente, eu sempre falo que os empresários, eles nunca têm tempo para planejar, mas eles têm muito dinheiro para refazer. É forte, Boa, viu? essa foi boa. Essa daí é forte. Essas ferramentas de qualidade, quando a gente fala dessas ferramentas de qualidade, são 7 ou essas 7 ferramentas são outra coisa? Explica aí pra gente. A gente costuma tratar as 7 ferramentas de qualidade, certo? E existem as chamadas 7 ferramentas gerenciais, que seriam ferramentas que levam informações para a aplicação dessas 7 ferramentas de qualidade. Então, gráficos de controle, listas de controle, não vou lembrar todas, porque eu nunca lembro de todas. É terrível, eu nunca lembro de todas. Mas elas são ferramentas que a gente pode aplicar diretamente ao controle de qualidade e à melhoria de qualidade do nosso produto. As 7 ferramentas gerenciais, a Casa da Qualidade é uma delas, elas vão prover informações
para a gente poder trabalhar as 7 ferramentas de qualidade. Então, as gerenciais e as de qualidade, elas estão integradas. Se a gente for falar, são 14 ferramentas aí. Eu sou formado em engenharia de produção, então eu gosto muito dessas listas com 14, 7, 5 pontos, essas coisas, sabe? Mas eu nunca consigo decorar todos eles, é incrível. Mas você consegue dar um exemplo prático de como essas ferramentas são aplicadas na sua empresa, por exemplo? Claro, por exemplo, em primeiro lugar, né, é muito importante destacar para quem nos acompanha que existem inúmeras ferramentas. Mas você dar uma ferramenta para quem não sabe ligar um carro é igual a nada. Isso. É um motorista com habilitação com CNH que, na verdade, ele parou na 5ª aula, fez a prova, passou e nunca pegou no calhambeque. Ponto. Então, na nossa organização, a gente dá muito valor pela comunicação. A gente não começa um projeto sem saber claramente quem é quem. Mapear os stakeholders, saber o papel de cada um, saber o que cada um vai fazer, estimar o tempo dessas... A gente faz um plano básico, né? Então, a gente utiliza ferramentas. Como nós temos uma unidade projetizada, então nós temos várias abordagens com inúmeras ferramentas. Uma delas, por exemplo, a gente utiliza métodos híbridos para fazer os nossos projetos. Então, para fazer aeroportos, para a gente fazer hospitais. Estamos fazendo 9 hospitais hoje no Brasil, numa aliança de cooperação técnica. Então, a gente abre termo de abertura, a gente faz um cronograma preliminar, a gente abre uma matriz de risco preliminar, a gente utiliza Kanban, a gente utiliza Project Model Canvas. Então, são inúmeras ferramentas. Aí sempre me perguntam, Márcio, qual a melhor metodologia ou ferramenta para lidar com projetos? E eu respondo, a que te ajuda, a que cumpre a sua palavra, aquela que faz com que você honre o contrato com o cliente. Até rezar vale, mas tem que estar claro quem vai fazer isso. Porque você está num ambiente de projeto que ninguém sabe quem é o líder. Todo mundo começa um projeto, daqui a pouco tem um problema, levanta a mão. Quem é o líder? Ninguém sabe. Por Já quê? está errado. Porque não definiram isso no kickoff. Não estava claro para ninguém. Então, repito, mais uma vez, existem muitas ferramentas, muitas metodologias das galáxias. Mas a melhor, até colar pãozinho da padaria do seu Joaquim Português na parede vale, desde que você cumpra. Essa é a melhor metodologia. Sem firulas, não adianta dashboard da NASA se não te atende. Os métodos da NASA não servem para o seu Joaquim Português da padaria. Agora, ele tem que ter um método para fazer o melhor pãozinho, porque senão ele vai quebrar. Isso é fato. Se ele vai improvisar, se ele segue com a intuição, se ele se pega com o sobrenome, ele já está quebrado. Ele que não sabe ainda. Está esperando a lição. Só a pazinha de cal para ele afundar de vez. Fico pensando assim nos projetos que, por exemplo, quando os problemas acontecem durante a execução. Tem um exemplo aqui no Recife, em relação à reforma da ponte de ferro. Né? Existia um prazo para execução e aí, durante o processo, observou-se que precisava se fazer uma dragagem, porque como é que se faz para minimizar esses atropelos que venham a acontecer durante a execução de um projeto? Isso é possível ou realmente tem coisa que só vai dar para perceber quando ele for executado? Não dá para fugir de aspectos que só vão aparecer durante a execução. Mas quanto melhor for feito o planejamento, mais próximo a execução vai estar daquilo que foi planejado. Então é preciso fazer durante o planejamento um mapeamento real da situação em que vai ser trabalhada. Certo? A gente brinca muito em projeto preliminar e projeto executivo. É muito comum a gente falar dessa maneira. Um projeto preliminar, ele é composto de informações básicas. A gente não vai montar todo o planejamento do projeto em cima de um projeto preliminar. A gente vai montar em cima de um projeto executivo que tem um conjunto de informações muito mais aprofundado, bem mais solidificado, para a gente conseguir ter informações mais fidedignas em relação ao que a gente vai realizar. Quando tem algum tipo de desvio, aí, professor, fica à vontade. Não, eu sintetizo o que o professor falou com a seguinte expressão. Projetos são um ambiente de incerteza. Sempre. Então, assim, você planeja um projeto porque você provavelmente não domina o seu escopo. Projetos são únicos. Você pode fazer 5.000 casas. Na visão de projeto, nenhuma vai ser igual a outra. Isso. Então, por saber disso, a gente precisa refletir algumas coisas antes mesmo de começar. Quanto eu domino esse escopo? Quanto de domínio? Quanto eu conheço? Quantas vezes eu já fiz aquilo? Aí nós chamamos de maturidade de escopo. Ora, se você já produziu aqui 150 episódios de um podcast, você vai ter muito mais curva de maturidade e conhecimento quem vai gravar o primeiro, pela primeira vez. Então, todas as experiências, falhas, intempéries, você foi pegando essas lições, o que te dá maturidade e envergadura. Então, fazendo essa analogia para você entender minimamente que quanto mais você planeja, quanto mais você investe em planejamento, menos você vai refazer na fase importante, que é a execução.
O que vai fazer com que isso aconteça ou não são as premissas que você assume no planejamento. O barco pode afundar. Um tsunami pode acontecer. Um tsunami em Recife, aí você vai para estudar riscos, probabilidade de impacto. Qual a probabilidade de ter um tsunami aqui na região litorânea de Pernambuco? Muito baixa, porque não se tem registro que isso já aconteceu. E se acontecer? Qual é o impacto? O impacto é alto. Então, se você fizer essa mesma abordagem na costa do Japão, muda completamente o indicador. A probabilidade é bem maior. Exatamente. Então, assim, a probabilidade alta, isso vai requerer mais investimento para que você possa, na verdade, não eliminar o risco, mas você mitigá-lo, você ter contingências, você ter planos alternativos, você ter cenários que muitas vezes na América Latina as pessoas seguem no projeto contando com a sorte. Isso só acontece com o meu concorrente, isso só acontece com o meu vizinho. Comigo, não. Perfeito. E para quem está aí ouvindo essa conversa ou assistindo a gente que quer especializar-se nas áreas dos projetos, qual o primeiro passo que um profissional deve fazer, deve buscar, além de ficar atento aí a todos esses detalhes que nós conversamos aqui? Professor, o senhor é o certificado. De forma direta, estudar. Isso. Estude. Eu estou com 50 anos, 35 de carreira, sou sócio de alguns negócios aqui no Brasil, estou presidente do PMI para o 15º Chapter, respondo aqui como membro do LEAD, do ecossistema LEAD Pernambuco para indústria, agronegócios, diretor do Cindy Loja em Caruaru, head da Prefeitura de Caruaru através do seu PMO, estou envolvido em muitas coisas. E a certeza que eu tenho, com 50 anos, 35 de carreira, como eu falei, foi que pessoas como eu estão condenadas para o resto da vida para estudar. Se quiser chegar em algum lugar, é um projeto. Se quer permanecer nesse lugar por mais tempo, é outro projeto. Chegar lá é uma coisa, ficar lá mais tempo é outra coisa. Então, eu não tenho o mínimo temor, eu não repito, com 50 anos, no Rio de Janeiro agora, onde eu dei uma palestra no Congresso Brasileiro, eu lembrei agora, teve um colega lá que estava palestrando falando sobre inteligência artificial. E aí ele perguntou para todos nós, lá tinha quase 1000 pessoas na sala, ele falou assim, vocês temem a inteligência artificial? E como ninguém falou nada e eu sou inquieto, eu falei assim, você me desculpe, eu não tenho nenhuma grama de medo da inteligência artificial. O que eu tenho pavor é da desinteligência humana. Eu tenho pavor a isso. Porque a gente encontra muitos burros motivados dentro das organizações, ostentando um crachá, um anel de doutor, e o cara não sabe fazer nada, não sabe lidar com gente, não sabe vender, mas está lá, se pega o cargo, se pega o cafezinho na salinha de cristal e vamos embora. Monta ali um grupo, um clubinho, onde 6 imbecis igual a ele fica falando bem dele para a empresa inteira, para ele ficar mais tempo lá e tudo bem. Quando ele dá uma carteirinha para alguém não quer, aquele alguém se torna um risco para ele. E isso é mundo real. Eu sei, eu tenho autoridade, porque dos 35 anos de carreira, eu assumi a primeira gerência com 19 anos, numa grande empresa de São Paulo, e de lá eu tive inúmeras experiências. No meu caso, foi sempre uma característica minha, como administrador de empresas por formação, eu quis experimentar modelos de negócio diferentes. Então, não fiquei na mesma empresa há 35 anos. E respeito quem tem uma história bonita com uma única empresa. Só que eu falo para os meus amigos mais próximos, e aí é uma dica de sobrevivência para quem nos acompanha, nunca existiu amor com CNPJ e CPF. Sempre existiu necessidades. Quem pensar ao contrário disso está vivendo uma utopia, na verdade uma... Está fora do mundo real. Exatamente, não existe. Tá? Então, fora do mundo quando real. você trabalha numa empresa e depois de 34 anos, 6 meses, 14 dias, que você dizia para todo mundo que amava aquela empresa e que você recebe um e-mail na tua caixa de entrada falando que a partir daquele e-mail você está sendo desligado da empresa, com 3 minutos vão cortar o teu e-mail e você não terá a oportunidade de se despedir da sua equipe. Isso não é amor, isso foi um flerte de 34 anos. Uma lenda. Então, professor, a gente falou aqui muitas siglas, mas eu queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho para a gente o que é o PMI. Bem, o PMI, ele é uma instituição supranacional, certo? Ela foi criada, acredito que nos anos 60, mas o embrião ainda no final dos anos 50, por executivos de empresas que começaram a trocar informações a respeito das ferramentas que eles utilizavam. Então, foi um pessoal da DuPont, pessoal da Boeing, executivos que se conheciam, eram conhecidos particulares, e eles começaram a ter certos problemas e aplicar certas ferramentas e começaram a trocar informações. Daí surgiu a ideia de você ter um instituto para gestão de projetos. PMI é a sigla em inglês para um instituto de gestão de projetos.
e virou uma instituição para reunir essas ferramentas e para difundir essas ideias de gestão de projetos ao redor do mundo, certo? Hoje é uma instituição que dá certificação, você tem um certificado como gestor de projetos a partir do PMI e uma série de ferramentas, e ela tem sempre as suas publicações, como o seu PMBOK, que é o livro de ferramentas de projetos do PMI, que de vez em quando a gente deixa um pouquinho do lado, né, professor? A gente estava conversando antes a respeito. Mas é uma instituição justamente que visa propor essas ferramentas de gestão de projetos e disseminá-las para todos no mercado. Eu complemento as informações, né, do professor. O PMI hoje é o maior instituto de gestão de projetos do mundo. A nossa sede fica na Filadélfia. Foi fundada em 1969 e reúne um conjunto de padrões internacionais, né? Nós temos inúmeras certificações aqui no mundo que são muito mais desejadas do que um doutorado. Então, hoje, uma certificação nossa ela tem muito mais valor no mercado do que um mestrado. Bem mais. Isso é comprovado, basta fazer uma pesquisa rápida no LinkedIn, quanto um gerente de projetos recebe com certificação e outro que também é gerente de projetos, mas que não tem certificação. É claro, uma certificação não torna você melhor do que ninguém. Eu costumo dizer que uma certificação nossa do PMI, ela é pilha no currículo. No meio de 2.000, você escreve lá PMP, vão te olhar de forma diferente, mas não te faz melhor nem pior do que ninguém. É um padrão que foi percebido como enorme valor para o mercado. Eu respondo aqui no Brasil como presidente para o 15º Chapter. Fundei o primeiro branch da região norte e nordeste do país, através da cidade de Caruaru. Nós realizamos fóruns, eventos, realizamos estudos. Nós temos conferências aqui no Brasil, temos 15 chapters aqui no Brasil. Temos muita representatividade. Os americanos lançam foguete com os padrões do PMI. A Petrobras utiliza padrões do PMI. A Moura Baterias constrói baterias dentro dos padrões também preconizados pelo PMI. Mas como o professor falou, né, os nossos standards, que são os guias, né, são guias de consulta. Não necessariamente é um livro que você vai lá estudar para fazer projeto. São guias. E a gente vai difundindo isso nesses 204 países, onde nós nos encontramos uma vez por ano nos Estados Unidos, com mais de 12 mil executivos do primeiro, segundo e terceiro setor, para trocar lições aprendidas. Então, para as pessoas que nos acompanham, sejam alunos ou profissionais que estão buscando oportunidade, a primeira dica de ouro que eu diria é: estude, faça uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, faça um MBA em gerenciamento de projetos. Se você não tem tanta experiência assim, não está conseguindo encontrar uma oportunidade no mercado, se aproxime do PMI e se torne voluntário. Eu sou voluntário. Eu desenvolvo atividades voluntárias com uma coisa que eu não tenho muito, que é tempo. Então, para quem busca esse conhecimento, networking, é você realmente contribuir de alguma maneira. Nós temos 15 capítulos aqui no Brasil. Aqui em Pernambuco, onde nós estamos gravando, temos um capítulo. Na Paraíba tem um capítulo. Você tem um capítulo. Mas lembre-se, nada vai cair no seu colo. Você tem que estar onde as coisas acontecem. Não vai cair um projeto de 5 milhões na sua caixa de entrada dizendo que você é lindo, que você é fofo, que você faz academia e que você vai ser o líder do projeto. Não. Você tem que ir atrás. As coisas não vão cair. Você tem que construir sua carreira baseada em projetos para que você mostre para o mercado quanto é o valor da sua entrega. Porque daí você vai entender, como eu entendi há muitos anos atrás, quando eu chego numa organização e digo para elas o quanto elas têm que me pagar e não o que elas gostariam. Perfeito. Agora, com um certificado desse em mãos, já se encaminhando aí para o final da nossa conversa, qual o próximo passo que esse profissional deve dar? Bom, primeiro, de forma muito objetiva, venha para o Grupo Ser, se matricule na pós-graduação, nas especializações, especialmente na área de gerenciamento de projetos. Você vai encontrar não professores apegados a títulos de doutor, você vai encontrar profissionais de mercado, que entende que um título bonito só serve para pendurar na parede, para você realizar o sonho da sua bisavó. E aí você tem que pegar isso, porque para nós, conhecimento só tem valor quando você consegue traduzir conhecimento em uma vantagem competitiva. Essa é a dica que eu deixo. Professor? Bem, apesar de ter muito conhecimento acadêmico, nem sempre no dia a dia esse conhecimento acadêmico é suficiente para você realizar suas atividades. Então, vá acumulando suas experiências, vá entendendo como essas experiências vão contribuindo para a sua formação. E às vezes, como o professor Márcio falou agora há pouco, deixa um pouquinho de lado aquela página 25 do livro e veja como é que você consegue resolver os seus problemas da maneira que você já aprendeu a fazer.
certo. Maravilha, muito obrigada, professor Márcio e professor Tiago. Tenho certeza que essa conversa aí deve ter inspirado você a buscar ainda mais conhecimento. Você já sabe que na Uninasal tem muitos cursos de especializações para você aí alavancar a sua carreira. Obrigada pela presença e até o próximo episódio.